Bom dia, gente, sejam bem-vindos. Chegamos, estamos começando Jeremias. Eu estava aqui antes, orando a Deus. Deus, acalma meu coração. Por que isso, Marina? Porque Jeremias é um livro muito forte, muito profético, muito. Eu costumo dizer que Jeremias, ele se confunde um pouco assim com a minha vida. Mas, por que eu falo isso? Porque assim, todo mundo quer ser Abraão, José, Jacó, Davi, né? Todos esses aí da hype que, nossa, tudo deu certo, tudo deu bom. Todo mundo quer ser esses personagens, né? Quer imitar, quer parecer ou quer ali ter o que eles obtiveram. Mas Jeremias é um profeta que eu acho que ninguém quer ser. Aqui nas minhas bíblias, ó, eu tô aqui cheia. Ontem eu tava aqui, vocês viram aí, né? Coloquei uns storyzinhos. Mas aqui fala que as pessoas sempre recorrem ao livro de Jeremias para saber passar por algumas coisas. Eu não acho, eu correria léguas. Mas por qual motivo? Jeremias, ele foi um profeta que ele foi muito fiel à palavra de Deus. Ele foi muito íntegro, ele foi muito leal a tudo que o Senhor lhe entregava. Tanto que tem vezes que a gente vira e a gente vê ele meio que falando assim, não, Deus, por favor, eu não. Me esconde. Deixa eu me esconder aqui do Senhor um pouquinho. Por quê? Porque se o Senhor me entregar essa responsabilidade na minha mão, eu vou ser fiel. Eu vou entregar. E eu vou entregar e eu vou suar sangue se for necessário, como Jesus suou. Então Jeremias, muitas vezes, ele tem muito confronto, as pessoas não querem ouvi-lo, por quê? Porque a palavra que ele traz é uma palavra dura, uma palavra, se as pessoas não estivessem com o coração aberto para receber aquilo, é uma palavra que as pessoas falavam, esse cara tá doido, Deus me livre, uma profecia dessas. Então, Jeremias foi esse tipo de gente. E que mais que eu queria falar sobre Jeremias? Eu acho que foi isso. Vamos começar a ler, porque é muita coisa que a gente tem para falar a respeito de Jeremias, né? Desse capítulo aqui. E aí a gente vai batendo esse papo ao longo do percurso. São 52 capítulos. E então ficaremos aí quase dois meses, né? Novamente, contando com os sábados que a gente tira. Então ficaremos 2 meses aqui neste livro. Só os fortes e corajosos. Espero que sejam essas as pessoas que estejam aqui. E é isso, vamos que vamos. Amém, Deus. Toma este ambiente, Jesus. Obrigada. Obrigada por mais um livro a se iniciar. Obrigada por estarmos começando ele já na segunda-feira. Sabe, Deus, em nome de Jesus, queremos colocar diante de Ti as nossas vidas, Pai. Quero colocar em especial a minha vida diante de Ti, te pedir para que, assim como Jeremias foi responsável, fiel e leal à Sua palavra, aquilo que o Senhor o entregava para falar, que eu também, Deus, consiga ser assim, sabe, Pai? Que o Senhor me use, continue me usando assim como fez até agora, em nome de Jesus. Que nada saia de mim mesma, mas que tudo eu seja usada pelo Teu Espírito Santo. E eu oro para que as pessoas se acheguem, sabe, Deus, se queiram ouvir a Tua mensagem. Quando o Senhor me chamou, sabe, Deus, quando eu, na verdade, talvez inventei de fazer essas lives, o Senhor falou que... o Senhor confirmou para mim, sabe, que daria certo. Então eu oro para que se juntem aqui as pessoas, Deus, que vão dar certo, sabe, Deus, que estão esperando ansiosamente por essa palavra, Deus.
sabe, que estão sedentas, que estão com corações contritos e quebrantados, que estão com corações prontos, que receba, que o coração dele seja terra fértil para receber cada mensagem, cada palavra, cada orientação e até mesmo às vezes cada correção do Senhor. Não só eles, como a mim também. Fala conosco, nos guia em todo entendimento deste capítulo e deste livro. É o que eu oro e te peço em nome de Jesus. Amém? Bora. Amém, mãe. Então vamos lá, gente. Jeremias, capítulo 1, vai falar o seguinte. Este livro conta o que Jeremias disse e fez. Jeremias era filho de Ilquias, um dos sacerdotes da cidade de Anatote, no território da tribo de Benjamim. Quando Josias, filho de Amon, estava no ano 13 do seu reinado em Judá, o Senhor Deus falou com Jeremias. E falou de novo quando Jeoaquim, filho de Josias, era rei. Depois disso, Deus falou com Jeremias muitas vezes, até o tempo em que o povo da cidade de Jerusalém foi levado como prisioneiro para fora da sua terra. Isso aconteceu no 5º mês do ano 11º do reinado de Zedequias, filho de Josias. Então vamos parar aqui rapidamente, vamos pensar no seguinte. Jeremias, então, ele nasceu depois da morte de, segundo minha Bíblia cronológica, tá, gente? Depois da morte de Isaías. Isaías foi martirizado, né, ali, eu não vou lembrar agora o ano, tá anotado aqui, vamos ver, enfim, não tem necessidade de a gente saber agora. Mas, então, Jeremias, mas eu quero que fique uma coisa clara no nosso entendimento, é que aqui, ó, a Bíblia, ela é compartimentada, enfim, é compartimentada mesmo. Então, a gente vai falar ali, teve, né, o Pentateuco, depois teve ali os livros dos... teve o livro de sabedoria, teve os livros históricos, aí depois tem os profetas grandes e os profetas menores. Os profetas grandes vêm antes dos menores, contudo, nesse tempo onde os profetas grandes estão, também estão os profetas menores, ou seja, quando Deus fala e entrega uma palavra, ele nunca entrega sozinho só para um profeta, nunca é só uma pessoa que vai ser levantada e vai falar uma coisa e as pessoas vão ter que acreditar. Reiteradas vezes o Senhor vai confirmar aquela palavra através de outros profetas. Então, junto com Isaías já tinha ali Jonas, Miqueias, Amós, né, que também são os profetas menores. E aqui junto com Jeremias também tinha uma porrada de outros profetas que também foram levantados nesse tempo. Mas Jeremias, ele vem após ali Isaías, né? Depois da morte dele. Então ele nasce... Deixa eu ver. Eu separei. Logo agora, ele sumiu. Aqui, achei. Então, ele nasce ali no ano de 650 a.C. E a primeira vez que o Senhor fala com ele é no ano... Meu Deus... 723, 722, 720... Por aí, só sei que ele vai estar ali com 22 anos de idade. O que mais que é importante falar nessa parte? Tá. Outra coisa que eu quero ver com vocês é em que momento Jeremias, então, ele tá ali se levantando, né? Para entregar a mensagem do Senhor. Então, a referência vai ser ali em 2 Crônicas 36, que vai dizer o seguinte, do versículo 5 ao 8. Vai dizer assim, Joaquim, que é no reinado de Joaquim, como a gente viu aqui, Joaquim tinha 25 anos. Não, a gente viu quando Josias, filho de Amon, estava no ano 13 do seu reinado com Jeremias, falou de novo quando Joaquim, filho de Josias, era rei. E aí, depois daqui, ele não parou mais de falar. Deus não parava de falar mais com Jeremias, entregando até a época que o povo realmente foi levado cativo para a Babilônia. Então,
nós estamos no seguinte momento da história. Fala assim: Jeoaquim tinha 25 anos de idade quando se tornou rei de Judá e governou durante 11 anos em Jerusalém. Ele fez aquilo que não agrada ao Senhor, seu Deus. Nabucodonosor, rei da Babilônia, o mandou invadir o país, prendeu Jeoaquim e o mandou preso com correntes para a Babilônia. Nabucodonosor levou também alguns objetos do templo para a Babilônia e o colocou no seu palácio. Aí a outra referência que vai dar vai ser 2 Crônicas 36, do 11 ao 21. Eu vou começar aqui do 14. Não, do 13. Zedequias se revoltou contra o rei Nabucodonosor, que o havia obrigado a jurar pelo nome de Deus, que seria seu aliado. Foi teimoso e não quis se arrepender e voltar para o Senhor, o Deus de Israel. Além disso, as autoridades de Judá, os sacerdotes e o povo estavam pecando cada vez mais, seguindo o exemplo dos povos pagãos e adorando ídolos. Com isso, profanaram o templo que o Senhor havia escolhido como lugar santo onde ele devia ser adorado. O Senhor, o Deus dos seus antepassados, continuou a avisá-los por meio dos seus profetas, porque tinha pena do seu povo e do templo e da sua casa. Mas eles riram desses mensageiros de Deus, rejeitaram as suas mensagens e zombaram deles. Finalmente, Deus ficou tão irado com o seu povo que não houve mais remédio. Então, Deus fez com que o rei da Babilônia marchasse com o seu exército contra eles. Ele matou os moços à espada, até mesmo no templo, e não teve dó de ninguém, nem dos moços, nem das moças, nem dos adultos, nem dos velhinhos. Deus entregou todos na mão da Babilônia. Eles também pegaram os objetos do templo, os grandes e os pequenos, todos os tesouros do templo, do rei e das altas autoridades, e levou tudo para a Babilônia. E aí finaliza no versículo 21 dizendo o seguinte: assim se cumpriu o que o Senhor Deus tinha dito pelo profeta Jeremias: o país ficará em ruínas 70 anos, e durante todo esse tempo a terra vai guardar os seus sábados e descansar. O povo estava num pecado atrás do outro. Deus levanta Jeremias, Deus levanta Amós, Deus levanta Isaías, Deus levanta João, Deus levanta gente de tudo quanto é parte. Ninguém queria ouvir. Tava todo mundo rindo, tava todo mundo zombando, falando: que palavra velha, sem noção, Jeremias. Não, pelo amor de Deus, sai pra lá. Vai de ré, Satanás. E Deus, e eles pecando, cara, e eles fazendo só o que Deus reprovava, sabe? Então é nesse contexto que Jeremias aparece. Então vai dizer o seguinte, no versículo 4, vai dizer assim: o Senhor Deus me disse: antes do seu nascimento, quando você ainda estava na barriga da sua mãe, eu o escolhi e separei para que você fosse um profeta para as nações. Então eu disse: ó Senhor meu Deus, eu não sei como falar, pois sou muito jovem. Mas o Senhor respondeu: não diga que é muito jovem, mas vá e fale com as pessoas a quem eu o enviar e diga tudo o que eu mandar. Não tenha medo de ninguém, pois eu estarei com você para protegê-lo. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Aí o Senhor estendeu a mão, tocou nos meus lábios e disse: veja, eu estou lhe dando a mensagem que você deve anunciar. Hoje estou lhe dando poder sobre as nações e reinos para poder arrancar e derrubar, para destruir e arrasar, para construir e plantar. O Senhor me perguntou: o que é que você está vendo? Um galho de amendoeira, respondi. O Senhor me disse: você está certo. Eu também estou vigiando para que as minhas palavras se cumpram. Antes da gente continuar essa parte, então vai dizer, eu vou passar um pouco do meu horário, porque hoje, né? Então vai dizer assim que antes, quando, como a gente viu, Isaías então já estava naquele tempo, mas aí a mãe de Jeremias engravidou. E o Senhor já estava separando aquele menino desde a barriga do ventre da mãe dela para ser um profeta para as nações, para ser um profeta forte, para crescer forte. Então,
quando ele estava sendo um feto ali, por isso que é tão importante um feto, gente. Um feto nas mãos de Deus, Deus já tá pensando o que vai fazer com esse menino, o que vai fazer com esse embrião que está sendo gestado. Então, ali enquanto ele estava sendo gestado, Deus já tinha cada palavra para dar para Jeremias, já sabia o que ele ia ser, já sabia como ele ia ser para sua geração e para sua nação. Então vai dizer exatamente isso, vai falar, e aí Jeremias vira e fala assim, né, na visão, já tinha passado Isaías, e ele, meu Deus, olha quem, né, olha no meio de quem eu estou, eu sei, Deus, eu sei que esse povo tá pecando e tal, mas deixa eu te falar, eu sou tão jovem para fazer qualquer coisa. Deus virou e falou, não fala que você é jovem, porque desde que você tava na barriga, eu já tô te gerando em mim, eu já tô aqui, sabe? Eu já tô te amadurecendo. Então, Deus usou, não sei se alguém, não sei se fez isso por conta própria, Deus levantou suas mãos, tocou na boca de Jeremias e ele o ungiu por profeta. Quantas vezes a gente não vê isso acontecendo, né? Pessoas se levantando e aí alguém usa ali de autoridade, pega e fala, ó, você vai ser isso, isso e isso. Creia, meu amigo. Então é isso. Então, aí Deus já começa ali a ver como é que Jeremias seria, se ele seria fiel ao que Deus estava entregando para ele. Então ele já apresenta ali uma amendoeira e ele pergunta, o que você está vendo? Deixa eu ver se você está vendo e se você não vai distorcer minhas visões. Aí ele vira e ele fala, eu estou vendo uma amendoeira. Aí Deus vira e fala, você tá certo. E aí tem um significado aqui, mas eu não vou entrar não, porque meu tempo já estourou. Aí depois, no versículo 3, vai dizer assim, o Senhor falou comigo outra vez e perguntou, o que mais você está vendo? Eu respondi, estou vendo do norte uma panela fervendo e se derramando para o lado de cá. Então o Senhor disse, do norte virá a destruição que se derramará em cima de todos os que vivem nesta terra. Eu vou chamar todas as nações do norte, os reis dessas nações chegarão aqui e colocaram o seu trono na frente dos portões de Jerusalém, em volta das suas muralhas e também em volta das outras cidades de Judá. Vou castigar os seus moradores por causa da sua maldade. Eles me abandonaram, estão queimando incenso a outros deuses e adorando os ídolos que fizeram com as suas próprias mãos. Jeremias, prepare-se para ir. Vá dizer a eles tudo o que eu mandar. Não tenha medo deles agora, pois, do contrário, eu farei com que você fique com mais medo ainda quando estiver no meio deles. Escute, Jeremias, todas as pessoas dessa terra, isto é, os reis de Judá, as autoridades, os sacerdotes e o povo, vão ficar contra você. Mas hoje estou lhe dando forças para poder enfrentar essa gente. Você será como uma cidade cercada de muralhas, como um poste de ferro, como um muro de bronze. Eles não o derrotarão, pois eu estarei ao seu lado para protegê-lo. Eu, Senhor, falei. Então aqui Deus entrega mais uma visão para Jeremias e ele pergunta, e agora, Jeremias, o que você está vendo? E Jeremias, ele podia falar, tô vendo uma panela fervendo, uma água fervendo. Mas não, ele foi detalhista, uma panela virada para o norte, fervendo, e aí ele detalha ali para o Senhor. E o Senhor virou e falou, é exatamente assim que eu quero que você entregue a minha mensagem, porque é exatamente deste canal que eu tô trazendo a destruição para Israel, exatamente do norte que virá ali o cerco, enfim, todas as coisas que eu vou fazer a partir de agora e a partir de você. E deixa eu te falar mais uma coisa, Jeremias, você não deve ter medo. As pessoas grandes, pessoas da alta vão ficar contra você. Mas deixa eu te falar, você não deve se calar, porque quem está com você sou eu, o Senhor. E eu estou te mandando falar essas coisas. Se você ficar com medo na frente deles, eu vou te dar mais medo ainda. Eu vou colocar, vai virar um terror a sua vida. Mas se você não ficar com medo, se você acreditar nas minhas palavras, que a partir de hoje eu estou cercando a sua vida como uma muralha e eu estou te fazendo forte para entregar a minha mensagem, você vai ser grande, você vai ser o maior profeta, como foi. É isso, gente, passamos do nosso horário, mas este capítulo, né, essa introduçãozinha e este capítulo, ele merece. E é isso, Deus abençoe, boa semana para vocês, vamos que vamos, tchau.